Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos aqui nesta manhã com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estava compartilhando com o reverendo Soares agora que há 11 anos atrás eu estive aqui nessa igreja, em 2004. Reverendo Josué, quem saldo também, fui trazido pelo presbítero Ari, fiquei hospedado na casa dele. E depois de 11 anos, então, estou retornando. Lembro do presbítero aqui dirigindo o louvor, como fez hoje pela manhã, de algumas outras pessoas. E para mim é uma grande alegria poder retornar a esta casa e ver que o Senhor Deus, por sua graça, tem sustentado a essa igreja, a esses irmãos, com todas as lutas que são próprias daqueles que fazem parte do reino de Deus, pois a vida cristã é uma batalha. Então não há como a gente dizer que não tem lutas, mas certamente temos a certeza em Cristo Jesus da vitória. Então quero agradecer muito esta nova oportunidade, saudar ao conselho da igreja, particularmente ao pastor Josué, pastor Soares, e dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, que é a igreja que pastoreio, fica dentro do seminário, e também do nosso seminário, o Seminário Teológico do Nordeste. Falei com o pastor Soares, deixei nas mãos dele um folder que depois, em tempo próprio, será dado aos irmãos com as características do nosso seminário, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso trabalho ali, tá bom? Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo. O desafio que me foi dado foi falar em um encontro sobre a vida de John Knox. E eu creio que os irmãos já sabem que eu não vou conseguir falar tudo sobre Knox, porque eu não posso resumir, sendo fiel em todas as partes, em todos os detalhes, não é? Sobre a vida deste homem que foi tão importante para a vida da igreja na Escócia e particularmente para o reino de Deus, e trouxe sobre nós hoje aqui uma influência muito relevante, uma vez que derivamos o nosso presbiterianismo do presbiterianismo escocês, que foi originado em Knox, de maneira que nunca será demais analisar esta parte da história referente à pessoa deste reformador, contemplarmos aquilo que Deus, por sua graça, fez nele e através dele ali na Escócia. Mas, como bem sabemos, nada pode ser realizado no reino de Deus sem o próprio Deus. São essas as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando escreveu, ou quando disse, segundo escrito por João: sem mim nada podeis fazer. E esta é uma verdade absoluta, inconteste. Então, sabemos que John Knox foi o que foi pela graça de Deus, mas, por outro lado, se temos essa percepção da ação soberana de Deus, temos também a percepção do entendimento da responsabilidade humana na vida deste servo. E eu creio que, para iniciar esse texto, ele é bem elucidativo, porque retrata com fidelidade aquilo que Knox procurou ser e o que ele procurou fazer dentro do reino de Deus durante o período em que Deus lhe concedeu vida aqui na terra. Então, 2 Timóteo, capítulo número 2, verso número 21. 2 Timóteo 2, 21. Está ali projetado. Eu queria que nós lêssemos juntos este versículo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Agora o 21, todos juntos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós temos o grande desafio e privilégio de poder analisar a vida deste teu servo, um servo que foi chamado pelo Senhor, preparado pelo Senhor,
e usado pelo Senhor para a glória do teu nome aqui na terra, para a edificação de uma igreja ali, naquele país, e certamente, ó Deus, para a propagação do Evangelho e salvação de muitos perdidos. Senhor, grande é este privilégio, também grande é a responsabilidade, por isso rogamos ao Senhor que nos ajude, que nos conduza no nosso pensamento, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Guia-nos, ó Deus, para que não tenhamos do que nos envergonhar, nem diante do Senhor e nem diante dos homens. Dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor, particularmente com relação à minha pessoa, a fim de que exponha com verdade, com simplicidade, o assunto proposto para esta manhã. Nós rogamos tudo isso, ó Deus, não confiados em nossos próprios méritos, porque não os temos, mas confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. É em nome dEle que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Bom, quando nós vamos falar sobre Knox, nós percebemos em primeiro lugar a necessidade que nós temos de conhecer a história da igreja, pois ela é uma rica fonte, não é, para nós de conhecimento. Um exemplo na escritura que nós temos acerca da importância da história para o povo de Deus é o livro das Crônicas. Se você já leu este livro, você vai perceber ali o relato de vários reis, particularmente os reis de Judá, onde o Senhor Deus usa aquelas histórias para trazer-nos conhecimento. E mais especificamente, aquele livro, quando foi escrito após o exílio babilônico, então Deus estava querendo resgatar a história para que o povo, tendo aprendido com a história, pudesse traçar agora novos rumos com relação à sua própria vida. Mas aí, se a história é tão importante, e sabemos que John Knox faz parte dessa história, o que é que você sabe sobre ele? Sobre John Knox? Talvez algumas informações muito básicas, né, como a que eu apresentei hoje. Ele é o pai do presbiterianismo, mas se você for fazer uma busca, por exemplo, na internet, você vai perceber que nós temos basicamente 2 livros traduzidos para o português que falam especificamente sobre a vida de John Knox. Eu me refiro a livros evangélicos, né, os mais comuns. Um que foi produzido pelo Valdir Carvalho Luz, que é da editora Cristã, um livro bem denso no seu conteúdo, mas muito bom também, e um outro que foi publicado recentemente pela editora Fiel. Então, ao buscar conteúdo na nossa própria língua sobre Knox, nós esbarramos com esta falta de fontes. Uma biografia, ou várias. Então, o que nos apropriamos são de flashes que nós temos na história, relacionados com a igreja da Escócia, não é? E que tem respeito, ou dizem respeito também, diretamente à vida de John Knox. Então, o nosso propósito nessa manhã é que a gente possa ver a vida desse homem dentro do seu contexto, de maneira tal que nós vamos percorrer da seguinte maneira. Primeiramente, o meu objetivo é situar os irmãos dentro do contexto europeu e escocês. Por que isso é importante, creio eu? Porque fica difícil você entender a relevância de um homem, da sua obra, sem entender o tempo no qual ele estava inserido. Uma coisa seria dizer que construímos essa igreja, por exemplo, aleatoriamente. A igreja foi construída. Outra coisa bem diferente seria dizer que a igreja foi construída com poucas famílias presentes na época, que havia uma dificuldade financeira muito grande, que havia uma perseguição, estou dando um exemplo, né, deflagrada contra a igreja. Então, estes dados históricos, eles vão dar maior vulto ao aspecto da construção da igreja. Não é diferente com a vida de John Knox. Na medida em que você conhece a história na qual ele estava inserido, esse contexto, certamente você vai perceber com maior relevância o trabalho que Deus, por meio dele, então, realizou. Nesse sentido, alguns pontos precisam ser colocados. E eu queria, dentro dessa participação dos irmãos,
solicitar algumas vezes que vocês pudessem ler algumas das projeções que eu vou fazer. Essa aqui primeiro, vocês conseguem ler isso aqui? Essa informação é muito importante para nos contextualizar na Europa, tá certo? Podem ler o surgimento bem como em resposta a uma crise espiritual específica na história, imediatamente precedente da Igreja Católica. Para aqui. Então, a primeira coisa, o protestantismo estava num contexto profundo e amplo de mudança. E uma crise estava instalada ali na igreja dominante, que era a Igreja Católica. Esse contexto eu tenho que ter como pano de fundo. Prosseguindo na leitura. Quando as forças Então, o que nós podemos aprender aí? Existiam problemas na igreja da época, existia um fomento no sentido político e econômico. Então, quando essas coisas começaram a acontecer juntamente ou conjuntamente, houve um choque entre os interesses da igreja e os interesses políticos e econômicos da época. E percebeu-se que a associação vigente não era adequada para o florescimento de uma verdadeira religião. O que ocorreu então dentro dessa fragmentação? Cada país ou grupo deles tentou estabelecer uma forma de religião que correspondesse aos anseios da época e, logicamente, tentando priorizar um retorno à Sagrada Escritura. Então, este movimento ele abrangeu a Europa como um todo, porque ela era a realidade presente naquelas circunstâncias. Então, de posse dessas informações, uma outra que nos é muito importante, de respeito às 3 perguntas que estavam ali correntes dentro do contexto eclesiástico. As perguntas são as seguintes. Primeira delas, o que devo fazer para ser salvo? Essa era uma pergunta que afrontava diretamente a Igreja Católica. E creio que os irmãos sabem que a resposta é que ela estabelece salvação por obras. E não foi isso que Deus estabeleceu na sua palavra, bem sabemos. Então essa era uma pergunta não localizada, não da Alemanha, não da França, não da Escócia, mas toda a Europa estava vivendo esse contexto, essa pergunta, porque foi levantado pelos reformadores, logicamente num período mais específico, ali de 1500, esta dificuldade, como é que eu posso ser salvo? A segunda pergunta é, onde posso encontrar uma autoridade, o quê? Religiosa segura. Porque até então, a autoridade religiosa segura era a própria Igreja Católica na pessoa do Papa, dos seus concílios. Mas percebeu-se que não era tão seguro quanto imaginava. E aí a resposta que os reformadores dão nesse contexto é essa que está aí. Somente a Escritura deve ser a nossa única regra de fé e prática. Então, imaginem, dentro daquele contexto tão problemático e caótico, essas perguntas sendo respondidas de uma maneira totalmente diferente do que vinha sendo feito há séculos. Foi realmente transformador. Mas havia uma terceira pergunta, muito importante, que era a seguinte: como os interesses espirituais da igreja se coadunavam com a necessidade do viver do mundo? Porque a Igreja Católica estabelecia um padrão de vida e cobrava por isso. E era caro. E o padrão dado pela liderança eclesiástica da época, a Igreja Católica, não era um padrão aceitável. A imoralidade campeava. E a resposta que, de maneira geral, a Europa, que foi afetada pela reforma, deu, foi essa aqui. Até aqui havia unanimidade na resposta. E a resposta era: sacerdócio universal de todos os crentes, e não uma casta restrita de sacerdotes. Então, todos os crentes devem viver de acordo com a palavra,
salvos pela graça, não há distinção. Mesmo os líderes religiosos precisam viver debaixo dessa mesma autoridade que é a palavra do Senhor. Nesse contexto, então, nós podemos perceber algo que é também muito importante, que foi sintetizado, por Nichols, como os fatores no contexto europeu para a reforma. Aqui um bom resumo para mim e para você. Primeiro deles, se você quiser resumir, tá? Havia uma insatisfação generalizada. A população estava o quê? Insatisfeita com o que estava vivendo. Segundo aspecto, a moral da igreja baixa. Terceiro aspecto, uma ingerência do Papa sobre a vida das pessoas. E por fim, o aspecto da renascença, pois nessa época ocorreu esse movimento, que traz à tona a ideia do pensamento, que as pessoas deveriam progredir e não ficarem paradas como caracterizava a Idade Média. Então, se você quer um bom resumo sobre o contexto histórico da Europa no período de Knox, aqui estão 4 fatores extremamente importantes, a insatisfação da igreja, o moral da igreja por meio da sua liderança, a ingerência do Papa sobre a vida das pessoas e o movimento da renascença. É nesse contexto, então, que John Knox está presente. E a nossa confissão de fé, que segue-se a esse período de Knox, retrata de maneira muito apropriada essa intencionalidade do período da reforma. Se você tiver confissão de fé, depois você pode ler o capítulo de número 22, a seção 3, que é o que está aqui projetado para os irmãos. Olha só o que diz, veja bem como o que os nossos pais reformadores escreveram estava alinhado com os interesses da época, com relação a essa questão da insatisfação com a igreja. Prestem bem atenção. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Então, a igreja está aqui rompendo com o Estado. Essa é a nossa confissão de fé hoje, tá? Mas observe que essa que parecia ser uma posição extremada era a mais equilibrada, porque retratava de fato os preceitos da palavra do Senhor. Eles prosseguem dizendo o seguinte: contudo, como pais solícitos, então eles conseguem entender a demanda de autoridade que eles tinham sobre os cidadãos, inclusive membros das igrejas. Esses pais devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas funções sagradas, sem violência ou perigo. O que está sendo garantido aqui com essa palavra? Pergunta para os irmãos. O que está sendo garantido aqui? Liberdade da fé, liberdade de culto, porque havia uma opressão. Então veja que os nossos pais, eles projetam isso aqui com a convicção de que isso corresponde aos anseios da época. Então a mente dos reformadores trabalhavam nesse sentido, de trazer uma liberdade sem libertinagem, de trazer a segurança de você poder professar a sua fé e viver sob a segurança do Estado. Então o Estado deveria garantir isso. Me parece que esta é a realidade que nós vivemos no nosso Brasil, O decreto 109, ou 110A, fala sobre esse direito que toda pessoa tem de poder professar a sua fé. É também uma garantia constitucional no artigo 5º. Então veja como nós estamos alinhados historicamente com esse mesmo preceito. Embora às vezes saibamos que possa existir alguma perseguição velada, mas de maneira geral a lei nos permite isso. E o texto prossegue nos seguintes termos. Veja bem: como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício,
entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. Qual é o dever do Estado, então? É dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um de seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Nossa confissão de fé traduz, portanto, o ideal reformado. Nós queremos liberdade para adorar a Deus. Era esse o contexto, era esse o anseio, e dentro dessa perspectiva foi que Knox inseriu, ou foi inserido por Deus no seu trabalho. Agora vamos afunilar um pouquinho mais. Esse era o contexto da Europa. Agora vamos para o contexto da Escócia. Eu não sei se você já assistiu algum filme que fala sobre a igreja escocesa, mas ao assistir esses filmes que dizem respeito a esta época, você vai perceber ali algumas coisas que estão aqui ditas. A primeira delas é que havia na Escócia uma instabilidade muito grande, no sentido político e econômico e até religioso. Por quê? Porque haviam duas forças rivais, Inglaterra protestante, não é? E a França católica. Então, quando uma estava sob o comando, imperava o catolicismo, no caso da França. Quando a outra estava no comando, imperava o protestantismo inglês. Então, a Escócia vivia nessa turbulência. E não havia, portanto, uma definição de qual seria a melhor condição para aquela época. A sucessão de reis, isso atrapalhava muito, não é? Essa dificuldade de interagir com a Europa ou Inglaterra por conta da relação com a França. Então, tudo isso trazia para a Escócia um problema muito grande. Então, veja, a Europa estava vivendo essa transformação e a Escócia, de maneira específica, vivendo esse conflito com Inglaterra e França. De maneira que surgia ou havia um desejo escocês pelo quê? Por favor, leiam para mim o segundo ponto. Um desejo escocês por quê? Que se via Então, qual era o grande desejo da Escócia? Nós queremos ser independentes. Nós queremos ter a nossa condição de escolher o que é melhor para nós. Mas esse contexto era horrível. E aqui, irmãos, o terceiro aspecto ali a ser colocado é o seguinte: na defesa desse anseio, muitos pregadores morreram, queimados em praça pública. Então, até aqui a história parece muito bonita, mas devemos saber que muitos homens morreram queimados. Nós vamos ver o nome de dois deles, pelo menos: James Gresby e Paul Crowell. Você imagina o que é alguém morrer queimado em praça pública porque foi acusado de traição para com o reino? E analisado os autos do processo, a acusação era: a traição foi pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa assim, que o desejo da Escócia era por independência, eu creio que avulta muito mais a relevância desse movimento, na medida que você percebe que pessoas deram a sua vida por esta causa, e foram mortos, inocentes, por conta disso. De maneira que, indo mais adiante nesse contexto escocês, convém dizer aos irmãos o seguinte: essas características, depois eu posso passar para vocês o meu esboço também, tá certo? Eu botei
PowerPoint, mas depois eu posso passar o esboço para vocês ficarem, porque aí estão todas as referências bibliográficas de onde eu tirei tudo isso aqui, tá? Não foi nada da minha cabeça, eu inventei isso não, tá certo? Fonte de pesquisa, então está lá para você. Aí, um dos que escrevem naquele livro A Influência no Ocidente do Calvinismo, Calvino e sua influência no mundo ocidental, esse autor levanta 8 questões que são relativas ao contexto escocês. E eu achei isso aqui muito importante, eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira delas é que a Escócia era uma peça de manobra entre Inglaterra e França, isso eu acho que já está claro. Então a Escócia era um bibelô que servia para franceses e ingleses, mas eles não tinham independência. Segundo aspecto é que havia dentro da Escócia uma guerra civil estabelecida e também, de maneira muito forte, a presença do feudalismo, tá? Que são aqueles grandes latifúndios de terra nas mãos dos nobres, e eles oprimiam as pessoas. Então esse era o contexto interno, social ali. Além disso, as pessoas reclamavam porque havia um atraso tecnológico. Então veja bem, olha, sofria influência da Inglaterra, sofria influência da França, vivia nesse contexto europeu, mas não havia desenvolvimento tecnológico. Então a questão de saúde era muito precária, a questão de saneamento básico era muito precária, o atendimento das necessidades públicas, a pessoa, por exemplo, escola, não se tinha, tudo por conta desta rivalidade estabelecida naquele reino. A quarta questão é que havia uma falta de segurança e de condições dignas de sobrevivência. Então o povo vivia ameaçado o tempo todo, muitos roubos, não é? As pessoas tinham os seus patrimônios tomados, dormiam possuindo e acordavam sem nada, por conta dessa ingerência que havia de um ou outro país, dependendo da época. Uma outra coisa que esse autor levanta, que é muito importante, é que ocorreu na Escócia uma sucessão de reis infantis. E quando eu li essa palavra, eu disse, mas rei infantil na maturidade? Não, na idade. Então você tem pelo menos uns 6 reis que assumiram o reino antes de 10 anos de idade. Agora, que capacidade teria? Não é? Que capacidade teria? E nesse contexto? Então isso foi mais um acréscimo ao problema, mais um ingrediente. Soma-se a isso o caos social, político e religioso. Agora veja, diante de tudo isso, Deus levantou homens como John Wycliffe, e aqui no século número 15, para que juntamente com missionários, e contemplando essa situação, ele e seus missionários fossem à Escócia para pregar o evangelho e propor uma mudança que atingisse todas aquelas áreas deficitárias. O que eu quero dizer com isso? É que é relevante você perceber que Deus estava ciente desse contexto, e a forma transformadora pela qual Deus usou para mudar isso aqui foi a pregação da palavra. Olha, eu acho que eu aprendi mais do que o que eu estou ensinando aos irmãos aqui, pelos dias de leitura. Mas quando eu lia isso aqui, eu fiquei pensando no nosso país. E na expectativa que algumas pessoas nutrem em governos, em homens ou mulheres, vai ser frustrada. Porque em nenhum lugar da história houve verdadeira transformação sem que primeiro houvesse uma disseminação da palavra de Deus pregada e vivida com fidelidade. O contexto da Escócia parece muito com o nosso, não é? Uma crise generalizada. E qual deve ser a minha expectativa como crente, e a sua também? É que Deus levante homens comprometidos com a sua palavra, que anunciem a sua palavra com fidelidade, que entendam a sua vocação política, que eu acho que nos falta hoje, como esses homens fizeram. E então, nas mãos de Deus, usar esse potencial transformador que eu creio que nós como crentes temos e que está arrefecido em um determinado lugar. Fica a dica aqui no que toca a política, que você possa ler um livro que fala
sobre a política de Wayne Grudem. Procure esse livro, Política, Wayne Grudem. Vale a pena ler esse livro, que vai nos dar uma visão bíblica da vocação do crente para a política, tá certo? Bom, fecha parênteses nessa orientação. E nesse contexto aqui, alguns mártires, como eu já citei, homens que morreram por esta causa. De posse disso aqui, irmãos, como é que nós agora podemos ver a vida de John Knox? Então agora, com esse pano de fundo, Deus levanta um homem para realizar a sua obra. Em quais termos? Primeiro, aqui já aparece a primeira dificuldade. Qual foi a data que ele nasceu? Não precisa decorar. Mas só para você já ver a dificuldade, não há precisão entre os historiadores sobre quando ele nasceu. Então eles procuram datar entre 1504 e 1514. Mas pelos que eu li, a grande maioria data em 1513. Por isso eu coloquei essa data aí com um asterisco para que você fique atento a esta informação. E ele veio a falecer em 1572. Quando foi que Knox foi inserido nesse contexto de reforma? Somente a partir de 1546. Está pequena aí, está a letra? Está difícil, não está? Mas depois eu deixo o slide e vocês olhem. Eu vou aqui falando para vocês, está certo? Somente a partir de 1546 é que John Knox começou a realizar a sua obra. E ele fez como? Como foi que ele começou? Pregando. E quando ele começou a pregar, isso foi uma ofensa tão grande para a França, que era o império dominante da época, que prenderam Knox e mandaram ele para as galés. Vocês já assistiram aquele filme que tem as galés, né? Que as pessoas ficam lá embaixo do barco, remando, não é? Imagina o sofrimento daquilo, a condição inóspita que ele estava ali inserido. E por pregar, ele então foi para as galés. E ele passou lá cerca de 19 meses preso naquela condição, até ser liberto, quando ele então vai para Genebra, em face dessa perseguição que estava sendo deflagrada, e lá em Genebra é que ele tem um contato direto com João Calvino. E lá em Calvino ele, como diz lá no seminário, começa a beber as informações, né? Sorver, sendo alimentado ali aos pés de Calvino, onde ele é instruído na teologia, na pregação, na relação da igreja com o Estado, no dever civil de cada membro da igreja, como que poderia ser a ação da igreja dentro dessa sociedade no qual estavam inseridos. Então, digamos que o seminário de Knox, embora ele não tenha feito, foi em Genebra. Com quem? Com João Calvino e outros reformadores da época. Eu creio que não dá para a gente questionar se foi bom ou ruim, não é? Porque embora não haja uma certeza com relação ao fato dele ter feito seminário, mas era um homem versado nos idiomas originais, conseguia ler o latim, falava francês e não tinha passado no seminário. Então era uma mente prodigiosa. Ok, irmãos? Então isso é muito importante perceber, para a gente não desmerecer aquilo que está sendo feito. Então, John Knox volta para a Escócia, e lá ele começa o seu trabalho. E na época era a França. Então houve uma grande luta entre a França e a Escócia, agora tendo o apoio da Inglaterra também, que queria ver a França fora, onde o exército inglês e com a cooperação do escocês derrotaram a armada francesa, que era o maior e mais forte exército náutico da época. E essa batalha ficou muito conhecida, extremamente divulgada, e todos viram ali a boa mão de Deus livrando a Escócia dentro desse propósito de reforma. Então Knox está aqui nesse local, já atuando, e com a saída da França, agora uma coisa ficou boa, é porque ele teve campo aberto para pregar e expor as ideias reformistas. Então, Knox nasceu nesse contexto, viveu como um católico, porque estava sob a influência protestante. Os seus pais, católica, os seus pais queriam que ele fosse um sacerdote, chegou a ser colocado nessa posição, mas logo depois toma conhecimento desses assuntos pela leitura da Bíblia, e quando começa a pregar é perseguido,
passa 19 meses nas galés, é solto, vai para a França refugiado, volta para a Escócia novamente, onde ele começa a realizar o seu trabalho. Todos esses dados você podem ver nos livros, mas eu queria, com os irmãos, focar naquilo que é o aspecto ministerial de Knox. Por quê? Porque as datas você tem acesso, mas e a obra dele? A primeira coisa muito importante é que John Knox tinha uma vida de submissão a Jesus Cristo. Olha bem, Cristo era o centro de todas as dimensões de sua vida. Isso, e somente isso, era o que tornava Knox tão poderoso em sua fraqueza. Então, qual era o diferencial da vida desse homem? Sua eloquência? Não. Sua estatura? Não, até porque ele era baixinho. Poder aquisitivo da sua família? Não. A sua vida com Jesus Cristo. Por isso que eu li para os irmãos aquele texto no início de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Porque foi exatamente isso que fez toda a diferença naquele contexto. Ele era um homem cuja vida era consagrada ao Senhor. Ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor, a ponto de admitir as suas fraquezas. E ele disse certa feita: eu estremeço, eu tenho medo, eu tremo quando eu estou na presença de Deus. Observe a reverência desse homem diante de Cristo Jesus. E quando nós vemos então a relevância da sua obra, a abrangência dela, ficamos a perguntar: como esse homem pôde fazer isso? E a diferença era essa. Na verdade, que fazia toda a diferença. Ele era um homem cuja vida era consagrada a Jesus Cristo. Será que esse não é o problema nosso, de não termos relevância como esses homens? Precisamos olhar essa biografia e pensar sobre isso. Logicamente que não vamos pregar como Knox, não vamos fazer as reformas que ele fez, até porque estamos em outro período, mas esse é um princípio que permanece, a submissão que esse homem tinha para com o Senhor Jesus Cristo. Somando a admissão da sua fraqueza, a restrita e completa dependência de Cristo, Knox conseguia lutar bravamente contra os inimigos do Evangelho. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, por favor. João capítulo 15. Verso de número 19. Por que Knox sofria tanto? Por conta disso aqui, ó. Somente alguém que está nessa condição é que vai experimentar o que ele experimentou. João 15, 19. Abriram? Leamos juntos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, então por que odiavam tanto a Knox? Porque ele não era do mundo. Ele estava no mundo, mas ele era de Cristo. E essa era a diferença. Quando nós pensamos sobre os sofrimentos de Knox, as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, por favor, eu creio que retratam em grande medida aquele que também foi o sofrimento de John Knox. 2 Coríntios capítulo 11, verso número 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo?
falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Essa vida retrata a vida de Enoque. Foi isso aqui, por amor a Cristo, que ele viveu. Então, como é que nós podemos falar sobre a relação de Enoque com Cristo? E esse é o seu primeiro ponto. Ele tinha uma comunhão tão íntima, que se identificava com os sofrimentos de Cristo, e sofria por Jesus Cristo. Então, por que a vida desse homem foi tão relevante? Não foi pelo que ele escreveu, não foi pelo que ele falou, embora isso tenha sua importância, mas sobretudo pela sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto que cada um de nós precisa considerar, porque muitas vezes nós estamos questionando o que temos sido e feito, mas o primeiro aspecto deveria ser olhar para a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, o primeiro aspecto da vida dele, sua comunhão com Cristo. Outro aspecto, ontem à noite eu fui à igreja Betel, e lá na igreja eu falei algo que eu vou retratar para os irmãos aqui. Eu disse: olha, querido, nós sempre pensamos na reforma em termos de escritura, não é verdade? Retorno à escritura, retorno à escritura. Mas aí eu disse para os irmãos ontem na Betel, que quando nós lemos Atos 17, o apóstolo Paulo está em Tessalônica, junto com Barnabé, e é dito ali, que aqueles homens estavam transtornando o mundo. Com o quê? Pobre, sem expressão social. Com o que eles estavam transformando? 2 coisas, que foi o compromisso apostolar em Atos 6, oração e ministério da palavra, nessa ordem, e esse é o ponto. Então eu falava para os irmãos ontem à noite, e repito hoje, depois da união com Cristo, que era evidenciada na vida de Enoque, a segunda coisa mais importante que tinha, não era a palavra, embora fosse importante, era a vida de oração. Antes de falar, eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. Qual que é a frequência regular das reuniões de oração aqui? Se for igual ao Piauí, a igreja da Pissarreira, ela é menor do que a dos cultos. Lógico que você tem aí uma série de fatores que podem contribuir para isso. A nossa própria agenda diária acaba sendo imperativa no sentido de determinar o horário que eu vou estar na igreja. Mas tá bom, já que não vem, e particularmente, então nós queremos estudar sobre homens como Enoque, queremos ver uma obra da mesma monta, mas precisamos entender que havia da parte dele, no que toca à responsabilidade humana, uma dedicação à oração, e isso fica evidente nesse texto. Veja bem, olha só o que ele diz: em fases das lutas, Enoque descobriu que não há melhor postura para nos preparar para esse firmar em pé, que é ajoelhar-nos humildemente diante de Deus em quê? Então ele vencia suas batalhas como? Em oração. A sua filha foi pedir, a filha de Enoque, foi pedir ao rei da Inglaterra para libertar o seu esposo, John Welch. John Welch era pregador, ele foi preso por ter pregado o evangelho. Então ela sai da Escócia viajando e vai para a Inglaterra. Ao chegar na Inglaterra, ela tem uma audiência com o rei, e o rei pergunta: quem é você? Ele disse: sou filha de John Knox. Ele, John Knox? Vem interceder por quem? Aí ela disse: por John Welch, meu esposo, eu queria que libertasse. Ele disse: eu liberto, se ele prometer que não vai pregar mais. Ela: então vai ficar preso.
O rei, insatisfeito, pergunta: você, porventura, é filha de Enoque? Tem irmãos? Ele: não, só donzelas, responde ela. Ela, graças a Deus, ele falou, né? Parafraseou, né? Graças a Deus, né? Porque se tivéssemos 3 desses homens como Enoque, eu estaria perdido no meu reino. Por quê? Porque pregava? Porque orava. A rainha Maria certa vez disse que temia mais Enoque de joelho do que um exército francês de 10.000 soldados. Essas frases são frases que talvez você já tenha ouvido, mas eu queria que você refletisse dentro desse contexto. Esse homem, ele tinha uma profunda vida de comunhão com Deus em Jesus Cristo, mas era um homem dedicado à oração. É nos dito que os seus joelhos eram calejados de tanto orar. Minha avó, abrindo um parêntese familiar, quando eu estava por casar, disse o seguinte: meu filho, escolha uma mulher pelo joelho. Eu disse: pelo joelho como, né? Ela disse: meu filho, escolha uma mulher que ore. Ela estava certa, muito certa. Porque, irmãos, se nós temos comunhão com Cristo, o passo seguinte, lógico, é ter essa comunhão com Deus em oração. Nosso Senhor Jesus Cristo orou, ensinou a orar, não foi? Exortou a orar, repreendeu quando não oraram. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ele mesmo ora várias vezes. Oração. Qual foi o segredo da vida de Enoque? Comunhão com Deus em Cristo. Oração. O texto que segue mostra-nos, irmãos, que quando sem esperança de mudança na Escócia por conta do cenário político da época, contrário ao evangélico, Knox orou. Olhe e atente para a oração dele. Sendo que na política civil fomos deixados como um rebanho sem pastor, e como navio sem leme no meio da tempestade, que tua providência vigie, Senhor, e nos defenda nesses dias de perigo, para que os ímpios do mundo vejam que tanto sem a ajuda do mundo, como também com ela, tu és capaz de reinar, manter e cuidar do pequeno rebanho que depende de ti. Olha, uma bela oração para a gente fazer nesse contexto que vivemos, né? Nós estamos à deriva, irmãos. Mas o povo de Deus, a semelhança de Enoque naquela época, precisa confiar no Senhor e clamar que Deus cuide de nós, pequeno rebanho, no meio desse contexto tão terrível. Nós deveríamos orar como esse homem orou. Mais sobre ele e sua oração, ele diz o seguinte: eu preciso de companheiros de oração. Isso aqui é muito belo, porque geralmente a gente pensa que a oração é como uma carreira solo, né? Só você. Mas o que foi que Enoque aprendeu no seu convívio com Calvino? É que nós precisamos de pessoas que orem por nós. E ele tinha esses companheiros, então ele escrevia para Calvino, e olha só o que ele escreveu: aquele cuja causa defendemos virá em socorro dos seus eleitos. Sua primeira confiança é que Deus virá sobre eles, para socorrê-los. Mas veja o seu pedido: guarda-nos em mente e em suas o quê? Orações. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, por favor. Será que essa postura dele é bíblica? Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 4. Esse pedido de Enoque refletia o ensino de Cristo na palavra com toda certeza. Por favor, leiam para mim aí, Colossenses 4, 2 a 4. O que é que diz? Perseverai. Quem está pedindo oração?
Um apóstolo, Paulo, pedindo para quem? Para a igreja em Colossos. Um apóstolo pedindo oração à igreja. Não seria o inverso? O apóstolo orar pela igreja? Tem também. Tanto ele ora em favor da igreja, como ele entende a necessidade de que a igreja ore por ele. Então Paulo também via a necessidade de companheiros de oração. Então Knox não era só um homem que orava pelo povo, pelas necessidades, por sua própria vida, por sua família, mas era um homem que pedia que as pessoas orassem por ele. Irmãos, qual aspecto do caráter fica aqui revelado? A sua humildade em admitir tanto a necessidade de Deus como de irmãos. Lembra disso. Porque esse homem conseguiu esta relevância tão grande? Comunhão com Cristo, oração. Como é que nós vamos poder ver a nossa realidade transformada? Precisamos observar esses padrões e adotá-los em nossa própria vida e na vida da igreja como um todo. Então, John Oster, historiador, disse aquilo que eu falei agora há pouco, que a rainha Mary Guise disse o seguinte: tenho mais medo das orações de Knox do que um exército de 10.000 homens. E se você acha que para Knox a oração era uma coisa confusa, ele disse: não, eu posso definir a oração assim: é uma conversa sincera e familiar com Deus. Tem alguma elucubração nessa resposta? O que é orar? É ter uma conversa sincera e familiar com Deus. Qual é a dificuldade que temos de fazer isso, irmãos? Do ponto de vista do entendimento, da lógica da coisa. Na verdade, precisamos encontrar tempo para isso. Reorganizar a nossa agenda e encontrar tempo para estar com Deus. Então, a segunda área é a área da oração. Terceira área, agora entra ela, palavra. Então, a terceira atitude ou ação de Knox relevante foi no ministério da palavra. Ele cria que a pregação vinha primariamente da unção do Espírito Santo. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando nos nossos irmãos pentecostais, né? Porque nos taxam de geladeira, né? Ontem até conheci um que é chamado de iceberg, pelo tamanho, né? Ele é presbiteriano e é grande, então chamaram ele porque é frio. Mas, irmãos, se nós lermos a história dos nossos reformadores, e a de Knox principalmente, nós vamos ver um homem que entendia a necessidade da ação do Espírito Santo sobre ele, conduzindo a sua vida em santidade e também conduzindo o seu trabalho, particularmente no que toca à pregação da palavra, de maneira que ele diz: o poder da pregação vinha primariamente da unção do Espírito Santo. Então eu posso dizer que um homem desse aqui não crê no Espírito, que a sua pregação não era poderosa, que não era espiritual. Pelo contrário, é exatamente o oposto. Ele era um homem que entendia a relevância da pregação e, sobretudo, a ação do Espírito Santo. Mas, especificamente, como é que ele via a pregação? E agora eu queria que vocês lessem para mim aqui. Dá para ler? Dá mesmo? Essa parte aqui, ó. Como era a visão de Knox sobre os alvos da sua pregação? O que é que diz? Que instrua os ignorantes, confirme os fracos. Ele ainda disse: eu labuto. Nós, reformados, somos acusados de que não evangelizamos. Já ouviram essa acusação? Pois se estivermos fazendo diferente disso aqui, estamos dando razão para tal acusação, mas essa razão não veio dos nossos pais. Olha o que ele diz ali no final: labuto com toda a força para ganhá-los para Cristo. O que esse homem queria?
conversão dos pecadores, salvação dos perdidos. Então ele estava focado na glória de Deus na pregação, na edificação da igreja e na salvação dos perdidos. E ele entendia de maneira tão apropriada o propósito da pregação, que ele detalha o que ele queria, não é? Ele fala: eu quero que os ignorantes sejam instruídos, eu quero que os fracos sejam confirmados, eu quero que aqueles cuja consciência estão perturbadas sejam confortados, aqueles que tiveram a percepção dos seus pecados e foram humilhados, que eles também sejam agraciados pelo Senhor. Fala até de oração ou de pregação imprecatória. Aqueles que são rebeldes, que o juízo de Deus caia sobre eles. Esse homem entendia o que era pregação. Ele pregava dessa forma. E nós precisamos rogar a Deus que nos envie pregadores cujos alvos sejam esses, que são esses os alvos estabelecidos pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Verso número 14. Veja se, de forma resumida, não estão aqui os princípios estabelecidos. 1 Tessalonicenses 5,14. O que é que diz? Leamos juntos? Exortamos. Alvos da pregação: desanimados, fracos, insubmissos. É o que está ali posto por nós. Então a pregação era importante no seu ministério? Com certeza. Mas ela emanava de onde? Fundamento, Cristo, comunhão com Deus através da oração. E aí ele vociferava, né? Falava a plenos pulmões, na dependência do Espírito Santo, aquilo que o povo precisava ouvir, não o que o povo queria ouvir. Knox queria que o povo aprendesse a ler, para ler a Bíblia, para entender a palavra do Senhor. Em resumo, a pregação de Knox seria o quê? Algo que emana da Escritura, centrada em Cristo, no poder do Espírito, para a glória de Deus, através da edificação da igreja e salvação dos perdidos. Irmãos, nós temos pessoas assim hoje. Digo isso e me coloco na mesma condição de avaliação. Temos. Mas a última seção da sua contribuição é a literatura. Então, sua vida: comunhão com Cristo, oração, pregação da palavra, literatura. Foi o que ele fez nesse sentido. Como eu falei, há uma dificuldade para encontrar os escritos deles em português. Eu uso a Amazon, né? Para comprar alguns livros, baixa no Kindle e tal. E eu coloquei lá as obras de John Knox. Não achei, nem em inglês e nem em português. Fui no Logos, que é um programa de Bíblia, obras de John Owen, também não tem. Um livro que seja tão exaustivo, por exemplo, como as obras de Jonathan Edwards, George Whitefield, não tem uma obra assim como a desses demais. E parece então, à primeira vista, que ele não deu uma grande contribuição literária, mas temos 4 questões aqui que mostram a importância da sua produção literária, quer tenha sido um livro criado por ele automaticamente, né? Ou diretamente, digo, quer seja a sua influência no trabalho. Quais são os 4? Estão aqui. Primeiro, ele escreveu, eu acho que se a gente fosse falar isso aqui hoje, ia causar grande problema em algumas igrejas, não sei aqui. Mas ele escreveu uma obra que é o primeiro clarim da trombeta contra o monstruoso regime de mulheres. Essa obra era uma crítica ferrenha contra a liderança de mulheres no Império. Não sei qual é a posição dos irmãos, e não vou entrar nesse meandro,
mas quero dizer que a argumentação dele é bíblica e histórica. Então ele fundamenta muito bem. E eu não poderia deixar de pensar na nossa nação, né? E aí eu fiquei pensando, será que não era pertinente a gente traduzir esse texto, né? E publicar? Ia ser um estrondo, né? Em alguns locais. Talvez até em algumas igrejas. Mas ele falou algo da Bíblia e com base histórica. Ele não falou do nada, avaliando inclusive vários países que estavam sob a liderança de mulheres, ou estiveram. Então precisamos considerar isso. Segunda obra literária dele relevante eram as suas epístolas de conforto. O que é isso? Eram cartas que ele escrevia para as pessoas que estavam sendo perseguidas. Então, esta é uma outra obra. Muitas delas foram perdidas, temos poucas destas cartas, mas ele escrevia consolando os irmãos em perseguição, sempre usando a Bíblia e confirmando o compromisso de oração por eles, para que eles fossem ou estivessem alegres mesmo em meio à perseguição. Depois o grande documento que foi a Confissão Escocesa, né, que teve a sua influência direta também dos seus ensinos, e um outro livro de ordem mais histórica, que foi a História da Reforma na Escócia, também teve o dedo de Knox. Então esses 4 aspectos retratam bem a sua produção literária. Para a gente finalizar, essa não foi uma influência direta dele, mas indireta, que é na área da educação. O que foi que ele propunha, que mais à frente foi verificado? Quando eu digo mais à frente, cerca de 100 anos após a sua morte, foi que pôde ser visto esse anseio dele. Qual é? Knox, como os demais reformadores, considerava a educação como sendo vital, não apenas porque os jovens são mais susceptíveis ao aprendizado, mas também porque o novo sistema requeria capacidade para ler e fazer-se a leitura da palavra de Deus. Em 1696, portanto, mais de 100 anos após a sua morte, cada igreja da Escócia tinha a sua própria escola. Mas após essa data, a Escócia estava equipada com o que se afirmava ser o melhor sistema educacional da Europa. Pensa nisso? Às vezes a gente planta, rega, mas não vai colher o fruto. Mas quando o nosso ideal não é apenas no meu contexto, mas contemplando um benefício para o reino, muitos anos depois, quem sabe na glória, você verá os frutos desse trabalho. Ok? Então, nessa área da educação, Knox pôde experimentar isso. Para finalizar, quais eu creio serem as aplicações para nós hoje? Primeiro, lembre da ideia da contextualização da vida numa perspectiva de reino de Deus. Tudo que Knox fez, segundo os registros, ele não estava pensando em sua própria vida somente, ele estava pensando na propagação do reino de Deus. Então ele olhava para o contexto histórico e ele pensava, como é que nós vamos ser fermento nessa massa? Sal, luz. E aqui eu queria desafiar você nesta manhã a ter essa mesma perspectiva. Muitas vezes nós trabalhamos, estudamos, fazemos isto ou aquilo, mas perdemos de vista reino de Deus. Quando os jovens vão fazer vestibular lá na igreja, os jovens da igreja vão fazer vestibular, eu chamo-os e oriento-os vocacionalmente. Eu não digo que área ele tem que fazer, mas uma das perguntas que eu faço para ele é, já que você escolheu essa área, como você pretende ser útil no reino de Deus com isso? Irmãos, algumas vezes as pessoas não sabem, porque elas estão focadas muitas vezes naquilo que elas gostam de fazer, naquilo que vai lhe conceder um certo status, ou condição financeira,
Mas, se queremos fazer jus à herança que recebemos, nós não podemos pensar dessa forma. Temos que pensar em tudo que somos e temos, na perspectiva de reino de Deus. Esse é um legado que Knox deixou para nós. Sua filha não experimentou, seus filhos não experimentaram, seus netos também não. Somente a terceira ou quarta geração foi que pôde experimentar os benefícios daquele trabalho. Mas a sua perspectiva era o quê? Reino. Não é à toa que ele orava: Senhor, dá-me a Escócia. Ele queria reino. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: Knox teve uma vida dedicada a Cristo, mas isso trouxe consequências. Lembra, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, né? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Mas ele não estava importando com a perseguição. O que ele queria era cumprir a vontade de Deus. E eu vou dizer para você, aquilo que tem sido a verdade através dos séculos, porque é bíblica: vale a pena sofrer por Jesus Cristo. Esse é um sofrimento glorioso, e eu e você não podemos temer isso. Portanto, devemos nos colocar diante da presença de Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, para que eu possa entender quão bom é ser do Senhor e sofrer pelo Senhor. Em terceiro lugar, os benefícios para um povo quando a verdade é o quê? Pronto. Se nós pensamos no nosso país, temos que entender que o melhor que nós podemos fazer, primariamente, é anunciarmos a palavra e vivermos segundo a palavra. Pense nisso. Eu conheço uma igreja no interior da Bahia, que todo o período de política tem divisão na igreja. Porque são duas famílias, e um é de um partido, outro é de outro. Então, vai andando bem, andando bem, andando bem. Quando chega na época da política, pronto, acabou. Mas será que nós, de posse disto aqui, teríamos essa mesma postura? Nós temos que pensar, irmãos, de uma maneira mais ampla, no benefício que há para o povo, crentes e descrentes, quando a verdade é anunciada. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 11, 10 e 14. Provérbios 11, 10 e 14. Provérbios 11, 10 e 14. Veja, abrindo, veja o 10. No bem-estar dos justos, exulta o quê? E perecendo os perversos. Então, quando a justiça é executada, nós vemos bem. Agora o 14. Não havendo sábia direção, mas na multidão de conselheiros há o quê? Não é isso que nós estamos vivendo? E não é isso que é proposto? Quando a verdade está em evidência, quando ela é vivida, ensinada, nós vivemos bem. Então, a crise do Brasil não é política somente, ela é, antes de mais nada, espiritual. E aqui, por favor, não entenda espiritual, porque eu estou espiritualizando, que tem anjo, demônio, não estou falando disso. Eu estou falando espiritual da vida de comunhão com Deus, de viver os preceitos do Senhor. E, finalmente, a necessidade de quê? Confessionalidade. Eu louvo a Deus porque essa igreja decidiu fazer nesse mês esse resgate. E entendo que não é só um mês, pelo que eu pude ver, tem sido a batida da igreja, a tônica, resgatar isso. Irmãos, nós precisamos de referencial. A Bíblia em primeiro lugar e acima de tudo, mas nós precisamos de credos que nos deem capacidade de ler a Escritura
e nos firmar em aspectos da verdade revelados na Escritura. Knox foi um homem que preservava isso. Tanto é que ele contribuiu para a confecção da Confissão Escocesa. Meus irmãos, de posse dessas informações, o meu desejo é que, conhecendo um pouco mais sobre esse reformador, nós sejamos hoje desafiados a vivermos de uma maneira íntegra, reta e temente a Deus, como ele viveu, e tanto influenciou a sua época, e por que não dizer, hoje, a nossa própria vida aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder agora ou depois, conforme a gerência da escola dominical. Tá bom? Muito obrigado.